Bom dia. Tudo bem com vocês? É um prazer, é uma alegria estar de volta, poder me comunicar com vocês. Alguns aqui me conhecem já de milhões de anos, alguns de uma glaciação um pouquinho menor, né? Me conhecem há um pouco menos tempo. Meu nome é Daniel, né? E aí tem a tradição aí do pessoal do CR aí e tal, oi Daniel, aquela coisa toda. Mas é uma alegria estar com vocês hoje de manhã para um assunto tão complexo quanto abrir uma profecia bíblica do Antigo Testamento para a gente estudar. E eu confesso que eu venho me batendo com Sofonias já há alguns meses, e que bom que esse livro me inquieta ainda hoje. E eu espero que possa inquietar vocês também. Beleza? Bom, vamos lá. Slides no ponto aí. A série Sofonias 880, ele vem, informação pra caramba. E lá no meio tem o tema da minha mensagem de hoje. Punir. Olha só que tema gostoso de tratar para um domingo de manhã. Então, desculpa não. Eu venho só repartir com vocês uma coisa que eu venho dizer aqui. Eu vou estragar o domingo de vocês. Sinto muito, o dia tá bonito, mas com esse assunto eu sinto muito. Só isso, só lamento. Então vamos lá. E preciso ligar alguma coisa aqui, galera? Senão só me avisa. Aí, beleza. Bom, eu sempre que tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, eu sempre começo com uma pergunta. Preciso fazer a pergunta? Eu vou fazer mesmo assim. Olha lá. Você leu pelo menos uma vez a profecia de Sofonias? Checked, né? E leu alguma vez segundo livro de Reis? Ó, e já tem uns caras que já estão num level hard aí, né? Passando aí. Agora, para terminar, o checklist do tio aqui. Deuteronômio, leu? Agora tem que dizer uma coisa ruim para vocês. Quando você pega qualquer livro de profecia, e aqui eu não estou dizendo exclusivamente Sofonias, se você não ler segundo livro de Reis e não ler Deuteronômio, sabe o que vai acontecer com você? Imagina você ser podado de uma das suas vistas. Você vai continuar enxergando, obviamente, se o seu outro olho for bom, óbvio, né? Agora sua visão vai ficar sempre pela metade, né? Meio parcial. Então, quer enxergar plenamente? Quando você estudar um livro de profecia, já sabe para onde você tem que correr ao mesmo tempo que você corre para o livro, né? Corre para esses dois. Isso aqui não é briga, não é puxação de orelha, é apenas um aviso, né? Na verdade, é um encorajamento para que você possa falar, cara, tem mais da onde veio isso daí? Sim, e é de onde eu estou bebendo também para repartir uma parte com vocês. Beleza? Então, para variar, né? Estou eu aqui. Olha lá, e pensando nisso, pensando em um pouco de contexto, eu vou já projetando assim para ganhar tempo. A gente tem aí o livro de Sofonias, a profecia de Sofonias, dentro de um contexto dos reinados de Judá. Aí você tem Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Eu coloquei ali o tempo que cada um desses reis reinou em Judá, para que vocês tenham uma noção temporal da coisa, né? Aonde tudo isso aconteceu. E olha só, Sofonias, ele aconteceu no reinado de Josias. Aí você fala, pô, ok, mas o que aconteceu? Qual era a realidade nos dias de Josias? Eu não vou fazer uma extensão, uma coisa muito grande, até porque o Paulo já fez isso na semana passada, já deu uma... né? Eu estou só fazendo aqui a título de revisão, igual série, né? Quando você pega lá na Netflix, vai assistir uma série, você está do episódio 1 para o episódio 2, seja lá que na temporada 50 da sua série preferida, né? Sempre tem lá um início, né? Alguma coisa reportando ao episódio anterior. Aqui é a mesma coisa, galera. Isso é feito com uma ideia. Nós temos uma semana no meio da gente, uma enxurrada de informação, vivemos numa era de informação, então a chance de nós nos lembrarmos, ela vai ficando cada vez menorzinha, porque a nossa atenção também está cada vez menor. Então fazer esses highlights aqui ajuda nisso. E o contexto lá, galera,
antes de Josias ser o rei, 57 anos de corrupção, idolatria e sangue. Muito, muito sangue. Se você torcer, pegar o livro de 2 Reis e fazer assim, ó, com a sua mão, põe uma bacia embaixo que vai pingar sangue. Tá? E não é que nem um jornal famoso nos anos 80 aí, chamado Notícias Populares, né? Mas quem é tiozinho assim da minha faixa, né? Está ligado no que eu estou falando. Mas se você torcer 2 Reis, você vai ver tudo isso lá. Idolatria, corrupção e sangue. E é nessa atmosfera que a gente vê uma profecia sendo proferida. Uma palavra do Senhor sendo dada a alguém. Esse alguém tinha um trabalho difícil. O trabalho de azedar o dia dos outros. Né? De transformar dia bonito em caos. Em dia bonito em incomodação. Então esse é o contexto da profecia de Sofonias. Preciso falar quem é? Todo mundo rindo ali, né? Ó, pensa, sorrisão, maroto. Né? Não. Cara fechada. Porque o pessoal está envolvido com denúncia. Eu sou de uma geração que ouviu as músicas dos meus pais. Então, músicas dos anos 60, anos dos festivais, em que você ouvia um Geraldo Vandré cantando "Vem, vamos embora, que esperar", né? Então, essas são as músicas dos meus pais. Eu não era nascido ainda, mas eu peguei isso no galope. Aí entrou os anos 70. Eu sou do rock. Entendeu? Então, minha música de protesto sempre foi rock, e até hoje. Entrou os anos 80, minha música de protesto preferida era punk. Então, eu sempre ouvi punk. Né? Aí os anos 80 foram passando, música de protesto. É rap, cara. Os caras que põem o papo reto. Né? O papo do profeta é o papo reto. O papo do profeta é denúncia. Ele não faz isso porque ele amanheceu de manhã e falou: beleza, hoje eu tô a fim de chutar o balde mesmo e vou para quebrar. Não. Primeiro que o profeta não se autodesignava profeta, né? Ele era alguém chamado pelo Senhor para mandar o papo. E esse era o papo. Denúncia. A mensagem de Sofonias, se a gente puder resumir o livro em poucas palavras, é isso aí. Né? O dia do Senhor como um dia, olha que engraçado, um dia de terror e um dia de ternura. Sofonias traz isso embarcado lá, está lá dentro. Você vai conseguir ver treta e afeto. Você vai conseguir ver bicho pegando e Deus trazendo de volta. Aí você fala, pô, esse Deus deve ser um Deus, no mínimo, bipolar, né? E às vezes, se a gente pega um livro das Escrituras, principalmente quando a gente está chegando, ou conhecendo a Bíblia logo assim, a noção que a gente pode ter, talvez no primeiro instante, é achar que esse Deus do Antigo Testamento é um Deus bipolar. Né? Que é o Deus da carnificina, ele quer ver sangue. O negócio dele é quebrar o pau e ver o sangue. Não, mas quando você lê Sofonias, e aqui o outro cuidado também, né? Eu vou falar de um pedacinho, mas você precisa ter esse pedacinho alocado com um todo. Quando Sofonias deu a palavra foi toda. Ele não fatiou em 3 domingos, igual a gente está fazendo aqui. Certo? Então, quando eu começo a minha mensagem, você já leu Sofonias? É para que todo mundo aqui já esteja na mesma frequência ali. Para que essa parte conecte com as outras partes e você fala, caramba, é isso que está sendo dito. Beleza? Então, seguindo adiante, contexto de vida lá, o Paulo falou isso na semana passada, eu só estou deixando os highlights aí, o que está em vermelho é o ponto para a gente não esquecer. Nós temos uma liderança que está descendo ladeira abaixo. É uma liderança que, em vez de ser exemplo de virtude em si e para o povo, fazer exatamente o contrário. Ou seja, o povo sempre segue o seu líder. Não importa se ele é bom ou se ele é mau. Não importa se ele é de direita ou de esquerda. O povo segue. E na medida que segue, imita aquilo que ele está dizendo lá. Ou que ele está fazendo lá. Tende a pensar como.
Entende? E ao fazer isso, coloca isso em prática. Então, as pessoas falam num provérbio aí bem popular, né, que cada povo tem a liderança que merece. Eu não sei se isso de fato é uma verdade absoluta, mas eu sei que cada povo reflete a liderança que tem. Isso a gente consegue constatar de uma maneira mais objetiva. Tá certo? E no tempo de Sofonias não era diferente. E ele, por ser um cara não como o pessoal dos Racionais que veio das favelas de São Paulo, o Sofonias era um cara de dentro do palácio. Então ele conhece o palácio por dentro. Ele conhece as estruturas de poder por convívio e não por notícia. Né? Ele podia falar do que ele sabia, do que ele convivia ali, para a tristeza dele, inclusive. O que havia também dentro de Israel era um culto bonito, o pessoal tocando, esmirilhando, slide, equipamento de última geração, pá, tudo. Beleza. Mas aquilo era a casca. Se apertasse um pouquinho, é igual parede de drywall, você sai do outro lado. Né? Aquilo é uma capinha de gesso. Bonita, bem arrumada, enfeitada, mas era a frente, o fundo, o coração, o cerne, a vida das pessoas era outra parada. Então, com a boca fala uma coisa, mas o coração e as mãos fazem outra. Isso era a realidade. E também uma tendência dos próprios líderes. Aquela ideia, ó, se os assírios vêm nos oprimir, sabe para onde eu corro? Eu corro para os egípcios. Se os egípcios apertam a porca aqui desse lado, opa, eu vou para os assírios. E assim é na mentalidade dos caras. E eles se esqueceram de quem era Deus. Deus virou um detalhe. Aliás, Deus não virou um detalhe. Deus virou commodity. Olha, eu falando bonito, né? Deus virou commodity. Como assim, Daniel? Quando falava a palavra Deus, a pergunta não era assim, o Criador, o Senhor, aquele que nos tirou da terra do Egito com poderosa mão e nos colocou numa terra que emana leite e mel, dado para a gente como herança, que fez um pacto com a gente? Não. Quando falava assim, Deus, a resposta era, qual? Qual? E você escolhia um bonitinho lá, do seu jeito, do seu gosto, tunado à sua escolha. Era assim que a coisa estava rodando lá. E, obviamente, um desprezo completo à aliança. Se Deus era qualquer um e qualquer coisa, que Deus é esse da aliança? O Deus da aliança ele era evocado na parte das bênçãos. Na parte das bênçãos. Né? Se Deus vai me abençoar, Ele tem que me abençoar, eu sou filho do rei, e eu estou lá no templo, estou lá dando o meu melhor, dando aquilo que Deus quer, fazendo um negocinho com Deus, e a benção vem, a benção é desse Deus aí. Mas aí quando Deus fala assim, quando você não, parou, Deus, maldição, não. Esse eu não recebo, Deus. Mas a benção, glória, eu quero. Certo? Pois é, Sofonias trazia isso para esse cenário, era com essa cabeça, com essa mentalidade que Sofonias estava falando. Barra pesada, né? Meter o dedão no nariz numa situação como essa, não é fácil, mano. Tenta fazer isso. Só tenta. Mas vamos lá, ó. Semana passada, o juízo de Deus, o dia do Senhor, o decreto de condenação sobre Israel veio sobre esses 3 itens que foram bem aqui desenvolvidos pelo Paulo. Eu não vou me aprofundar porque já foi dito. E agora eu entro de verdade no tema. E eu espero conseguir fazer isso no tempo que ainda me resta. Porque assim como o profeta, só tenho agora de manhã e eu não posso errar. Estou lascado. Vamos lá. O capítulo 2 de Sofonias, eu consegui, lendo ele, fazer uma divisão em 2 etapas. A etapa primeira ali, ó, os primeiros 3 versículos, é uma convocação que o profeta faz à nação, à sua própria nação. Uma convocação ao arrependimento. E
A segunda etapa, até maior em termos de versículos, como vocês podem perceber ali pela quantidade, está tratando do juízo, da condenação, do decreto de punição que Deus está dando para as nações. O que é interessante a respeito dos profetas, e Sofonias incluído, é que às vezes a gente tem a noção, na nossa cabeça ocidental, contemporânea, pós-cristã, pós qualquer coisa a mais que você quiser, é de que o profeta é um ser meio que, assim, né, extravagante, e que o negócio do profeta é o futuro. Né? Quando fala a palavra profeta, você vê mais ou menos a imagenzinha assim do Gentileza. Quem já ouviu falar do Gentileza, aquele falecido pregador de rua, que inclusive estudando Sofonias, eu voltei para ler a história do Gentileza. Mas isso é uma outra... Segura aí que eu volto no Gentileza mais tarde. Mas a gente tem uma visão do profeta como alguém que só fala do futuro, do que está para acontecer. Que nada, se você olhar e ler o profeta como ele está escrevendo, cara, ele é a página de capa do UOL, do G1, do R7, qualquer portal de notícia que você goste ou desgoste, mas você acompanha. Certo? Ele está dando a palavra do dia ali. Ele está colocando situações e direcionando para eventos da vida real, do cotidiano das pessoas. Ele não está viajando na maionese. E por mais que a profecia, como foi também dito na semana passada, tem uma possibilidade de interpretação para o momento agora e para uma visão futura, e eu não estou discutindo isso, é muito maior o enfoque dele para a situação que está ali presente. Ok? Então vamos lá, vamos para o que o texto diz. Você já abriu lá em Sofonias 2? Fez bem. Se não abriu até agora, pode abrir. Mas olha lá, começa o texto, eu já vou colocar aí, ó. Estou dividindo com vocês os meus riscos e rabiscos que eu fiz no meu próprio estudo, tá bom? Para você, inclusive, se acostumar com algumas coisas e ir sacando na sua leitura uma coisa que você pode fazer no seu dia a dia também. Tá, ó. Começa lá, ó. Reúna-se, ajunte-se, nação sem pudor. Começamos bem, né? Imagina só o cara botando o dedão na tua cara e falar aqui, ó, bando de sem vergonha. Em português, nossa, assim, bem contemporâneo, bem papo reto. Reúna-se, ajunte-se, nação sem pudor. Vou falar sem pudor, dá uma aliviada, né? Dá, né? Para nós. Mas na língua original, o negócio lá foi na garganta. Olha lá, por que ele faz essa chamada? Antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha. Ou seja, é urgente, a coisa vai ser real, vai acontecer. Antes, de novo, não, a repetição, que venha sobre vocês o quê? A ira impetuosa. Não bastasse a palavra ira significar o que ela significa sozinha, ela vem com um complemento. Ira impetuosa. Então pensa aquele negócio raivoso. Né? A ira impetuosa do Senhor, antes que, aí para não deixar dúvida, o dia da ira do Senhor os alcance. É um chamado urgente. Ele está falando, galera, ô bando de sem vergonha dessa nação, reúna-se, concentre-se, antes que a ira do Senhor venha e alcance as suas vidas. Isso é um complemento, gente, e conecta com o capítulo 1, né, em que isso já foi dito lá. Aqui ele está só dando o arremate do que ele já começou o argumento lá e está dando sequência do porquê disso. E a chamada ao arrependimento é uma coisa bastante... embora a gente esteja tratando de ira, olha só que contraste interessante. Deus não tem prazer, Deus não é uma entidade viking, entendeu? Que quer a cabeça, a degola, um sacrifício humano. Isso não é o Deus das Escrituras. Isso é uma divindade viking. Certo? Então Deus, mesmo antes de executar o seu juízo, a sua punição, de exercer a sua justiça, ele declara esse seu lado de amor
e de misericórdia com o intuito de fazer o que ele sempre quis fazer com o pecado do ser humano. Sabe o que ele sempre quis fazer? Desde sempre, desde os primórdios. Se você leu a sua Bíblia lá em Gênesis, começou a ler, e lá no meio do caminho você topou com um casal dando a maior mancada da galáxia, você vai ver Deus falando assim, ó, vocês vão para fora do jardim, mas essa história não termina aqui. Nós vamos dar uma volta nisso aí. E quando eu falo dar volta, não estou falando passar pano, que é uma coisa completamente diferente. Deus vai tratar o pecado, e a maneira de Deus tratar o pecado é a premissa maior da misericórdia. Deus não vai abrir mão da sua justiça. Deus fará a justiça, e fará a justiça fazendo misericórdia. Parece louco, mas não parece só. É muito louco. Né? Mas é o mesmo princípio aplicado aqui. O profeta está chamando a nação, depois de ter exposto a real de qual era o contexto, de por que Deus ia derramar a sua ira, ele fala, mas pera lá, gente, acorda, ô bando de sem vergonha, se liga, porque eu quero que vocês sejam salvos dessa ira impetuosa. Façam isso enquanto há tempo. E esse é o senso de urgência dos profetas. É agora! Não é amanhã, não é talvez, não deixa para depois. Deus, quando trata da justiça e de exercer misericórdia, que é a questão prioritária da parte dele, ele chama a mim e a você da condição que nós estamos para sermos trazidos de volta. Para termos uma aliança de volta com ele. Essa é a premissa, é a razão pela qual a Bíblia foi revelada, é a razão pela qual a gente vê tudo acontecer nas Escrituras, chegar em Jesus e temos uma expectativa final de que Jesus vai voltar para botar ponto nisso daí e inaugurar um novo momento de história. Tá certo? Então essa é a palavra do profeta aqui, é o ponto-chave do arrependimento. Então veja, eu destaquei algumas coisas que se repetem para destacar justamente a questão do tempo. O tempo e o porquê. O tempo breve. Hoje, agora, porque a ira vai vir. Deus vai realizar a justiça. Por causa, inclusive, de seu amor e da sua misericórdia. Um Deus bom não é aquele que passa o pano sobre a maldade. Um Deus que é bom não olha a maldade e fala assim, você vê, rapaz, é assim mesmo. Né? Esse não é o exemplo da bondade de Deus. Isso nunca foi, nem é, e nem será o que Deus efetivamente é. Não o Deus que a Bíblia revela. Qualquer outra divindade que eles estavam lá acostumados, né, a botar no chaveirinho, fazer os paranauê deles, podia até ser desse jeito. Mas o Deus a que o profeta faz referência aqui, não. E olha lá. Busquem o Senhor, versículo 3, né? Busquem o Senhor, todos vocês, humildes do país. Se de um lado havia uma nação sem vergonha, e a ser vergonhice está relatada no capítulo 1, com riqueza de detalhes, ele está chamando ali o pessoal que no meio dessa nação ainda tinha um olhar para Deus. Lembrando de quem era o rei, muito provavelmente Josias, mesmo tendo 50 anos antes de uns governantes bastante meia-boca, que declaradamente viraram as costas para o Senhor e para a aliança, e o povo foi tudo no embalo dos caras, Josias estava indo numa pegada diferente. E as reformas que Josias passou a fazer durante o reinado dele, começavam a fazer efeito sobre aquela geração. Então, no meio daquela galerona, tinha uma galerinha que já estava com outro foco. E é essa galerinha, em particular, que Sofonias está dizendo, vem e quem quiser, vem junto. Busquem o Senhor com um coração humilde. E eu vou falar de humildade, ali vocês podem ver, tem a ver com obediência também. É engraçado, ó, você olhar para o texto, você está fazendo um sanduíche, né? Ó. As duas palavras que eu grifei ali meio em verde mais claro, né? Humildes e humildade, está recheado por quê? Fazer o que ele ordena e justiça, que na realidade são sinônimos. Qual é a pessoa justa aos olhos de Deus? É aquela que faz aquilo que ele diz, quem obedece. A justiça, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, estão associadas ao quê?
há um amor a Deus, e Jesus traduziu esse amor a Deus como aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu me manifestarei e me apresentarei a ele. Beleza? João 15, 21, para quem quiser conferir lá. Mas a questão aqui em Sofonias é de que esse arrependimento, esse chamado de voltar ao Senhor, tem a ver com esses dois fatores. Com o voltar-se de coração. Não para uma aparência de espiritualidade, mas para uma vida. É mais ou menos assim o seguinte fluxo, né? Vamos pensar na nossa realidade aqui. Muitas vezes a gente pode estar desenvolvendo, e aqui não é uma acusação, é apenas um exemplo para você fazer uma reflexão sua. A gente tem a noção de que a gente conhece Jesus, é apresentado, o evangelho chega até nós de alguma forma, e a gente tem uma noção de que agora a nossa agenda mudou, né? Agora a nossa semana meio que converge para o domingo, né? E o que acontece no domingo? Tem o culto. O culto é um rito, né? O que acontece? Se você for um cara minimamente observador, você vai falar, vai chegar, vai ter alguém saudando a igreja, vai ter uma sequência de cânticos, aí tem um intervalo, alguém faz alguns avisos, algumas intervenções, tem uma oração, tem um momento de oferta, tem mais um cântico, aí vem um sujeito lá na frente que vai abrir a Bíblia e falar, tem um cântico, termina, boa semana galera, beijos e um abraço para todo mundo aí. Não pode, que é pandemia, não dá para ter o contato, mas ok. A questão toda é que é um rito, certo? Se você vem nesse fluxo e começa a olhar para a vida do fluxo para o rito, a gente pode achar que isso é uma espiritualidade. Só que tem um detalhe, por que o rito existe? Para aquilo sinalizar para a vida que a vida precisa acompanhar aquilo. Ou seja, é o fluxo do rito para a vida. Durante a semana eu estou cultuando esse meu Deus. Durante a semana eu tenho o mesmo pacto que eu celebro com Deus aqui, eu celebro nos outros dias da semana. Tá certo? Esse arrependimento faz esse fluxo. Porque o fluxo pro dia da semana, pro meu dia a dia, pro rito, o pessoal estava fazendo bonitinho. Aliás, o pessoal estava profissa. Podia, se tivesse um certificado ISO, sei lá quanto, pra galera de ir pro culto, o pessoal estava todo carimbadinho lá, amigo. Entendeu? A ideia do certificado desse tipo de ritual estava tudo lá. Só que no sentido seguinte, é Deus lá na dele e eu cuidando da minha vida aqui. Deus, se liga aí, depois a gente conversa. Se eu precisar de uma benção aqui, uma benção ali, eu vou, né? Mas fica meio na sua aí, eu na minha, estamos tudo bem. No tempo a gente se encontra lá a gente desenrola nossas paradas e está tudo certo. Certo? Então, essa mecânica não é essa que o profeta está chamando aqui. É o contrário. É de uma conversão da vida para além do espaço do rito, do culto. Veja que são questões de caráter aqui. Fazer o que ele ordena é caráter. Justiça é caráter. Humildade é caráter. Percebe que não há nenhum elemento aqui que seja despregado de uma prática de vida. E é disso que o profeta está chamando. E isso diz respeito ao seguinte, falando da humildade. Lembrando que Israel é um povo de Deus, certo? Quando você olha para a Bíblia, e alguém fala que você já ouviu falar um monte de escola bíblica, aqui na igreja um zilhão de vezes. Você fala assim, Israel, povo de Deus, beleza? Só que essa noção na cabeça do povo era mais ou menos assim. Num país, vou comparar com um país que talvez você conheça. É um país que tem um morrão grandão e tem uma imagem lá em cima, assim, ó. Não sei se você conhece esse país. Eu acho que é a França, mas você pode ter sua opinião aí. De qualquer forma, né, junto com essa imagem, tem uma sabedoria popular que diz assim, pode estar o maior perrengão, cara. Pode estar o Brasil tomando 1, 2, 3, 4, 5, 7. Você se lembra dessa história também. E você é capaz de dizer, numa hora dessa, que Deus é brasileiro. É ou não é? Né? Deus é sempre brasileiro, cara. Não importa. Deus é nosso. Deus é nosso. O povo judeu
por causa desse pacto com a aliança, e por causa de toda a tradição, inclusive da sua própria religiosidade, também achava que Deus era deles, mano. Começou a pensar que o Deus de Israel era mais ou menos assim, ó, Deus, o Deus. Tem um monte de Deus. No dia a dia tem um monte de Deus, mas o Deus está do nosso lado, porque ele é o Deus de Israel, então logo Deus é judeu, né? Para não falar brasileiro, né? Deus é judeu. E essa mentalidade estava tão enraizada que o povo acreditava mesmo nisso aí. E se bobear, a gente também acredita que Deus é brasileiro. É uma das crendices que nós, de forma às vezes subterrânea, aí, cultivamos. Só que tem um porém, cara. Quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de uma coisa muito profunda. Porque assim, ó, falando bem a real, quem não precisa de perdão? Quem não precisa de perdão? Fala assim, ó, Daniel, eu definitivamente não preciso de perdão. Perdão é para os fracos. Tem ninguém não? Só eu, corajoso aqui? Eu não preciso de perdão? Não, eu preciso também. A questão é que a gente quer o perdão, mas a gente quer o perdão sem arrependimento. Né? É mais ou menos assim, se alguém chegasse em você, te chegasse com um cartão com limite, cara, vai lá e gasta. Fatura não vai chegar para você, vai lá e gasta. Você não queria um negócio desse? Até eu que sou mais bobo quero. Né? Um cartão sem limite para chegar lá e, cara, sapecar. Mulherada é desse daqui, Shopping Campo Limpo. Que Shopping Campo Limpo? Vamos lá para Faria Lima, velho. Vou arrebentar. Eu vou lá para Iguatemi. Eu vou picar o pau mesmo. Não é? A gente quer um negócio sem fatura, cara. Só pra gente, ó, ficar na nossa. Mas quando nós falamos de perdão, o arrependimento é o caminho para acessar o perdão. Não é que Deus vai nos perdoar por causa do nosso arrependimento. Entenda bem. O perdão de Deus, por causa da sua graça, ele é derramado sobre a nossa vida, apesar de quem somos. Mas o arrependimento marca um ponto de convergência. Ponto de convergência esse necessário para que a nossa vida vá nas direções daquilo que nós dizemos que queremos fazer a partir de então. O arrependimento, eu nem vou chamar de arrependimento de fatura. Eu vou dizer que o arrependimento, em termos bem nossos assim, é cair na real. Vou dizer mais ainda, arrependimento tem a ver com a admissão de que a fatura é minha. De que eu extrapolei mesmo. De que o negócio é sério, de que a coisa existe. De que a ofensa contra a justiça e o caráter de Deus realmente aconteceram e eu assinei a parada. Tá? Eu diria que o arrependimento é reconhecer que tem um BO pendurado contra você lá. E aquele BO é seu. Beleza? Esse era um dos problemas de Israel. E isso é o cerne que talvez possa fazer com que a palavra arrependimento não seja tão configurada na nossa vida quanto ela precisaria ser. Israel era a propriedade exclusiva de Deus. Se você olhar lá em Deuteronômio, vai estar lá. A nação que Deus escolheu de forma exclusiva, propriedade exclusiva de Deus, que a gente vê também aplicada à igreja quando a gente vê lá em 1 de Pedro 2,9. Tá vendo as conexões? Deus não é propriedade de nação alguma. Não tem dono. Ah, eu sou de Jesus, sou filho do rei. Inventa o nomezinho que você quiser aí, cara. Escolhe um bonitinho para você. Já escolheu? Tem problema, Deus continua não sendo propriedade sua. Você não manda em Deus. Não é você que diz para Deus como é que Deus tem que fazer com você. É o contrário. E na medida em que o arrependimento não rola na minha vida, eu estou fazendo isso com Deus. Eu estou achando que Deus me deu um cartão, sem limite de fatura, que eu posso, ó, arrepiar e está tudo certo. A graça de Deus é ilimitada sim. E esse é um crédito que Ele pôs na sua vida, na minha vida, e Ele não vai voltar atrás. Mas a questão nossa, se temos uma relação com Deus, e com esse Deus que exerce misericórdia antes de juízo, o Deus que nos faz escapar do juízo, por causa do seu amor e graça,
ele nos chama primordialmente para esse arrependimento. E é esse o ponto principal da profecia aí. Deus chama uma nação a quem ele ama. Deus chama uma nação com quem ele fez um pacto milenar, já lá com Abraão, lá atrás, mas que permeou toda a história desse povo, que está ali presente. E ele chama esse povo com base naquele pacto, para que volte a esse pacto. Porque Deus não virou a página. Não foi Deus que manipulou a situação. Foi o povo que até em nome de Deus, e falando de boca cheia de Deus, virou as costas para o pacto. É esse o ponto que o profeta está dizendo. Volta, bando de sem vergonha. Lembra que eu falei no começo, né? Bando de sem vergonha, volta. Volta com vergonha e tudo. Porque o arrependimento produz em nós vergonha sim, mas uma vergonha que não nos deixa humilhados e prostrados, mas uma vergonha que nos põe diante de Deus com um olhar na realidade e que nos faz andar de volta com Ele, nos termos da aliança que Ele fez com a gente. Isso vale para Israel? Vale. Isso vale para o Novo Testamento? Vale, porque Jesus nos chama também para uma aliança e um pacto com Ele, e o pacto na graça fala, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda sem vergonhice. Tá certo? A gente não gosta de falar certas coisas sobre nós mesmos, mas na real, se a gente falasse um papo reto com a gente mesmo, a gente evitaria uma série de catástrofes na nossa própria caminhada. Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Ou melhor, comigo também. Tá? Quando temos uma aliança com Deus, a gente não faz Deus nossa propriedade. Quando você crê em Jesus, você se entrega a Jesus. Não é Deus que se rende a você. Quando Deus exerce sua misericórdia, não é Deus passando um pano. É Deus falando assim, vem cá, eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma proposta de vida nova para a sua vida. E se você quiser andar comigo, eu estou junto, estou te dando a mão e não vou soltar. Eu pus essa imagem lá, mas para lembrar, eu trouxe esse copinho aqui, ó. Vocês lembram desse copinho? Isso te remete a alguma coisa recente? Esse aqui foi o da ceia da semana passada. Quando a gente fala de arrependimento, gente, de novo aquele fluxo, né? Se a gente vive pro rito, e a gente só se arrepende, a gente só pede perdão de pecado, a gente só fala que pisou na bola antes de tomar esse copinho, nós estamos vivendo igual o povo de Israel, a quem Sofonias gloriosamente chamou de sem vergonha. Se a nossa vida, depois do copinho, reflete esse arrependimento, essa caminhada, nós estamos vivendo o impacto que o rito tem sobre a nossa vida, e não fazendo do rito a vida. Entende a diferença? Então, toda vez que tomardes, que beberdes desse cálice ou comer desse pão, fazer isso em memória de mim. E toda vez que você fez isso em memória disso, lembra no resto da semana. E viva o arrependimento lá também. Porque nós precisamos de perdão, gente. Nós precisamos da graça de Deus. E deixa eu ir para a última etapa aqui, onde eu vou gastar menos tempo. De propósito, só tem esse slide, né? E por que essa chamada de Deus ao arrependimento vem seguida de um decreto de punição das nações? O que é curioso, ligando uma parte com outra, antes de eu entrar nas nações especificamente aqui e o que aconteceu com cada uma delas, é que Deus não é propriedade exclusiva de Israel, e ele deixa muito claro, porque você vê em Sofonias, numa mensagem falada para uma nação especificamente, que é Israel, ele trata com as nações. Deus sempre tem em perspectiva o mundo todo. Deus exerce seu olhar e exerce a sua fala, exerce o seu plano, faz o que sempre fez, porque ele tem em perspectiva as nações. Traduzindo para o nosso tempo aqui, a gente sempre vai ganhando uma tendência à medida que a gente vai ficando mais igrejeiro, né? Eu não vou falar maduro na fé, porque não é isso. Isso não é maturidade na fé.
é igrejeiro. À medida que vai ficando mais igrejeiro, a gente começa a pensar muito no próprio umbigo. De que o reino de Deus se configura numa sala de pouco mais de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados. Ou na instância do prédio em que esse salão está contido. E a pensar que, ainda de uma forma restrita, de que Deus está falando com os crentes. O que importa para Deus no mundo é os crentes. Então, bicho, eu não sei que Bíblia que você está lendo, cara. Honestamente, pode até ser a mesma que a minha. NVI, NVT, a versão que você gostar de ler. Hoje, com aplicativo, você pode mudar de versão como como nunca. Mas a questão não é a versão que você está lendo. A questão é a leitura que você faz. Se você não consegue enxergar a ação de Deus dentro da Bíblia com um olhar para as nações, você está lendo a Bíblia de novo com o tapa-olho. Só que o tapa-olho não está aqui. O tapa-olho está lá dentro do seu cérebro, que é um pouquinho mais complicado de tirar. Ok? Quando Deus exerce e diz o que ele vai fazer com as nações, ele está dizendo que ele vai exercer a sua justiça a começar dentro de casa e que isso vai se expandir para fora também. Então, quando ele começa a mapear, aqui, vamos colocar Israel como ponto de referência, tá? Então, Israel, o centro do mapa. Deus fala com uma nação a oeste, mais ligado lá na beira do Mediterrâneo, a galera do litoral, né? A galera que morava ali em Riviera de São Lourenço, essa galera ali, entendeu? Só os pointzinhos mais, né? Ele fala assim, vocês aí filisteus, ele vai listando no texto 4 cidades principais. Só que tudo ali é filisteu. Certo? Ele fala com os filisteus que a terra deles vai virar pasto. Que as cidades que são a glória do seu povo vão virar pasto. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar gente. Não vai sobrar muralha. Não vai sobrar castelo. Vai virar pasto. Sabe o que é isso, gente? Aniquilação. Ser varrido assim, para debaixo do tapete, não. Para a lixeira da história. E não para aí. Aí, né? Estamos aqui, Israel, oeste, leste, outro lado. Aí você tem outra galera. O pessoal lá do povo de Moabe e Amon. Também velhos conhecidos. O interessante, quando você lê o relato dos decretos, Deus fala qual é, o que está envolvido, qual é a acusação, o que vai acontecer como sentença e a consequência daquilo. Eu coloquei aí só a sentença, né? Mas você pode ler o resto, olha lá. Vão ser transformados em deserto. Toda a região ali vai ser transformada num deserto. Vai virar um lugar que nem se você plantar de joelho vai nascer coisa ali que preste. Vai virar um lugar impróprio à vida. Pensa na lua. O cara ser deportado para a lua. Vai lá, põe no foguete, empurra o cara para dentro, sobe, solta ele lá na lua e deixa ele lá se virar. É lua. Etiópia. A Etiópia, Deus sumário. Ele falou assim, galera, e aqui Etiópia, gente, vamos entender uma coisa, tá? Pensando, né? Leste, oeste, leste, sul. Pensando da parte ali sul de Israel para baixo. Então envolve Egito, Etiópia. Egito e Etiópia era meio que uma confederação de reinos naquela época. Os reis se alternavam. Uma hora um rei egípcio nativo, outra hora um rei etíope nativo. Era mais ou menos a parada ali. E era o Império do Sul. O que Deus falou? Falou o seguinte, só vou dar uma letra para vocês. A casa vai cair. Próximo. Né? Vão morrer pela espada. Então, a morte vai dizimar aquele povo. A nação vai virar nada. O poderio militar daquela nação, de nada vai valer. E por último, e talvez a coisa mais próxima e mais chegada ali de Israel, que era justamente a Síria, o pessoal do norte. Né? O grande império, que estava ali já meio combalido, mas ainda exercia sua influência. O pessoal de Judá via os assírios enganchar o povo que era prisioneiro deles e passar na frente da cidade e falar assim,
You. You. Próximo. Entendeu? Então, mexeu com nós, olha o que vai rolar. É disso aqui pra cima. O pau quebrava, os auxílios eram sangue no olho, faca no dente. E Deus vira e fala, ó, acabou, cara. O império de vocês vai ser destruído. Vai acabar tudo. Não vai sobrar nada. Vocês vão entrar, vai virar uma página da história chamada Síria e lá não vai ter mais nada. Não vai ter mais vocês no poder. Vocês vão deixar de exercer poder no mundo. E a história meio que termina por aí. Só para ver esse negócio aqui, ó. Uma coisa que faz a gente pensar em não ficar olhando o próprio umbigo é entender o nosso papel na história. No caso de Israel, no Antigo Testamento, tá vendo? Não foi erro de digitação não, tá? Aquele primeiro lá em cima lá era como o nome de Deus é escrito nas Escrituras, só de forma consonantal. Então, Yahvé, Yahweh, Javé, como a gente traduz para o português, na verdade é uma tentativa de transcrever um nome que nem os próprios judeus costumavam fazer. Mas enfim, é o Deus, o Criador, que é e que sempre será, elegeu Israel para que Israel fosse luz do seu plano, o condutor do seu plano às nações. Então Israel não existia como um fim em si mesmo. A aliança que Deus pactuou com Israel é para que o plano de Deus se desdobrasse pelo mundo. E ao fazer isso, Israel estaria cumprindo a sua missão na história. Agora os profetas viram e falam, ô bando de sem vergonha, se liga. Eu estou punindo as nações, eu vou punir vocês também. Vocês estão fracassando no seu papel na história. Ao virar as costas para a aliança, vocês estão virando as costas para mim, estão virando as costas para o plano que eu chamei vocês para comigo fazer na história. Vocês estão pensando que eu sou propriedade exclusiva de vocês? Errado! Vocês são minha propriedade para que as nações possam enxergar salvação na história e que se voltem para mim e sejam salvos. Isso não faz de Israel a nação mais especial do mundo. Isso faz de Deus o Deus mais genial do mundo, porque ele escolheu uma nação e fez dessa nação um povo dele. Um povo dele que deveria ser tão especial na sua forma de viver, na sua forma de tratar, na sua maneira de lidar com a vida, que as nações iam falar, caramba, por que essa nação é assim? E estava explícito em tudo que eles fizessem, falassem, se relacionassem. Mas Israel virou as costas. E aí o plano poderia ter fracassado, se dependesse só de Israel. Mas a boa notícia é essa. Não dependia só de Israel. Mas conta com o nosso engajamento. Meu tempo já foi, vou só complementar aqui a minha fala. Por que engajamento é mais importante do que essa noção de achar que Deus é nosso? Porque o arrependimento que traz um posterior engajamento coloca o nosso coração no lugar certo e coloca a nossa vida na direção certa. Quando há um arrependimento que produz esse choque de realidade na nossa vida, que nos põe diante de Deus e do seu plano e de quem Ele é e o seu caráter, que nos leva no momento seguinte à mudança, a gente já se põe na direção e na rota da missão que Ele tem para nós. Sabe essa imagem aí de onde que é? É de um lugar chamado Nabi Yunus, que fica em Mossul, uma cidade iraquiana hoje, que foi onde Nínive foi construída há muitos anos. Esse lugar aí era uma espécie de tumba, que eles acreditavam lá, segundo os historiadores, que o profeta Jonas foi enterrado. Né? Eu não sei se Jonas... A Bíblia não dá essa informação de que Jonas tenha morrido e tenha sido enterrado em Nínive. Mas o impacto da profecia de Jonas foi tão profundo na história de Nínive, que Nínive tinha um lugar que celebrava a passagem histórica desse profeta lá, que livrou a nação da catástrofe, do juízo de Deus, bem antes de Sofonias. Se você ler Jonas lá depois, você vai ver a história. Isso aí é um retrato de hoje.
O Estado Islâmico foi lá e bombardeou e arrebentou com o museu. Tem mais uma. Aqui, ó. Aí o pessoal mãozinha na massa. O pessoal filma, o pessoal gosta de mostrar as barbaridades que faz. Um museu também lá em Mossul. Mossul é o nome da cidade iraquiana de hoje, dos nossos dias, aonde Nínive foi construída nos tempos bíblicos, tá? Isso aí, ó, um museu da história antiga. Então, assim, se Deus condenou a Assíria no seu decreto de punição, que a história seria varrida, o Estado Islâmico está só dando mais uma contribuída aí em tempos mais contemporâneos. Olha lá, o propósito de Israel era abençoar todas as nações. Deus realizou seu plano, apesar de Israel. Será, gente, que a gente tem essa noção do arrependimento? De que a gente precisa cair na real diante de Deus, no nosso dia a dia? Jesus falava uma coisa para os religiosos do seu tempo. O pessoal ia... Aliás, Jesus não, João Batista estava lá no Rio, ele falava assim, o pessoal, ele estava pregando e a galera chegava e vinha, né? Para tomar parte ali ou para assumir algum protagonismo. Ele virou para os religiosos e falou assim, ô raça de víboras, o que vocês estão pensando que é isso aqui? Que é teatrinho também? Mostrem fruto de arrependimento. João Batista era sangue no olho, dedão no nariz. Sofonias não faz menos com a gente. Você tem se arrependido? Ou você tem buscado o perdão? Né? Eu quero que Deus apague, mas eu não quero tocar no assunto, Deus. Você está tocando no assunto com Deus? Você está colocando a sua vida diante... Você está enxergando a sua vida diante da aliança que teve um corpo moído e um sangue derramado para perdoar e acolher cada um de nós dentro da graça? Esse arrependimento tem produzido fruto na sua vida? Tem transformado de alguém que virava as costas para Deus, para alguém agora que está fechado com Deus, que está obedecendo a Deus, não nas suas próprias forças, mas nas condições e nos elementos que o próprio Jesus traz? Por último, e aqui eu estou terminando de verdade, tá? Olha lá. Deus tem uma missão para os seus aprendizes. Todos vocês que já aceitaram o chamado de Jesus foram chamados para serem salvos, sim, do pecado e serem purificados dele, para não serem punidos com a justiça justa de Deus, que preferiu punir Jesus em nosso lugar. Mas ao fazer isso, ele também nos coloca na condição de seus aprendizes. E uma vez aprendizes, nós temos uma missão. E a pergunta para refletir e para praticar. E aqui não tem idade. Assim como na questão do arrependimento. Como os seus planos, a sua agenda e os seus recursos demonstram que você está em missão?